Estamos aqui com uma Export, motor Zetec Rocan 1.6 2011. O cliente trouxe o carro para a gente com falhamento. Já inclusive havia levado uma outra oficina e o colega mecânico identificou que não tem corrente nas torres dos cilindros 2 e 3 da bobina. Então não tem corrente chegando nas velas de ignição. Para tentar solucionar o problema, o cliente até já comprou uma bobina nova, montaram no veículo, contudo o problema persistiu, não resolveu o problema. Conferiram o cabo de vela, colocaram outros cabos, também permaneceu o problema. Poderia ser a bobina? Sim, com certeza, né? A bobina, como a gente pode ver aqui, ela é dividida, né? Então uma parte dela corresponde aos cilindros 1 e 4 e a outra parte aos cilindros 2 e 3. Então a gente poderia sim ter um problema numa das bobinas aqui, mas o cliente até já botou nova, então certamente não é. Pode também ser os cabos e as velas, porque por estratégia esses sistemas mais novos eles cortam o pulso negativo da central, da UCE, para a bobina, quando há um problema de ignição, um cabo rompido, uma vela queimada. Então ele pode desligar o cilindro que corresponde ao cabo ou a vela que está com problema, e aí desligando um vai desligar os dois, né? No caso 2 e o 3, como é o caso aqui. Então a gente vai fazer aqui os testes para confirmar então qual é o problema, o que está acontecendo. Pode também ser inclusive a própria UCE, o módulo. Esses módulos eles gostam de queimar o drive de bobina, e aí quando queima faz isso. O cilindro 1 e 4 ou 2 e 3 acaba parando. Esses testes eles servem para qualquer veículo equipado com o motor Zetec Rocan, em especial nesses módulos o 4CFR, né? Mas serve para todos eles, o Ford Ka, o Fiesta, esse aqui o Export, para qualquer um. E a gente vai fazer o teste usando ferramentas baratas, simples, como uma caneta de polaridade, né? O que mostra que é possível a gente fazer um diagnóstico mesmo sem ferramentas mais caras. Muito embora seja indispensável, a gente sabe que é necessário, importante, né? A gente trabalha aqui com essas ferramentas também, como o scanner, o osciloscópio, entre outras ferramentas que ajudam a gente a fazer um diagnóstico mais preciso. Então, vamos agora funcionar o carro, dar partida no carro, ver como que ele está funcionando e partir para o diagnóstico. O carro não apresenta dificuldade para pegar, porém tem realmente um falhamento acentuado, né? Bom, a gente não costuma estar tirando cabo de vela para fazer o teste, até porque com o risco da gente tomar um choque é bem desagradável. Mas como o cliente disse que não tem corrente nos cabos de vela que vai para a bobina 2 e 3, então a gente vou tirar aqui só para mostrar realmente a vocês se realmente não tem. Tirar aqui o cabo de vela, lembrando que é bom tomar cuidado com tirar cabo de vela, porque o risco de choque é grande, mas nesse caso realmente aqui não tem. A gente pode ver aqui, não tem mesmo, né? Corrente de jeito nenhum. Não pode ser, como a gente falou, pode ser um problema na bobina, pode ser um problema no fio que vai para o módulo. Não pareceu um problema de cabo e vela, porque o sistema não entrou em funcionamento em nenhum momento, já funcionou parado, né? O que a gente pode usar para fazer diagnóstico aqui de forma mais simples? Bom, para identificar de uma forma bem rápida se nós temos aí um problema na bobina, vamos ver se está chegando a alimentação do módulo nela. Então o que a gente pode usar? A gente pode usar uma canetazinha de polaridade, bem simples
e baratas, né? Como essa aqui, por exemplo, né? Tem uma outra aqui, já um pouco mais moderna, inclusive a gente já consegue medir aqui a frequência. E como podem ver, eu estou com a agulha espetada lá na bobina, no fio que corresponde ao cilindro 1 e 4, e a gente pode ver uma frequência aqui da ordem de 50 e 49, 50 Hz. Se eu mudar aqui de frequência para voltímetro, eu vou ter nessa caneta, mudando aqui, vou ter nessa caneta o sinal pulsante lá na frequência e a voltagem também oscilando aí, né? Se eu uso essa outra caneta, nesse carro ainda posso usar, lembrando que alguns carros mais novos não é muito bom usar essa outra caneta, pela sensibilidade que os módulos têm, pode acabar às vezes causando até um problema no módulo, né? Mas esse caso aqui não tem problema. Então eu vou encostar aqui e vamos ver. Você pode ver, pronto, você pode ver aqui o funcionamento do drive do módulo, né? O LEDzinho verde, ó, piscando, como a gente pode ver, não mostra bem as cores, mas o do meio amarelo, mostrando que a canetinha está ligada, o outro lá o vermelho e esse o verde, né? Então ele tem que pulsar o verde quando aterra a bobina. Encostei aqui, ele vai pulsar o vermelho e o verde, né? A gente pode ver que isso está acontecendo. Vamos agora colocar lá na bobina, tirar do primeiro aqui e colocar no fio de baixo, que é o fio de cor preto e verde. Costumo usar uma agulha porque a gente consegue então colocar lá sem ferir o fio, né? O que a gente pode observar aqui? Bom, a gente observa 14 volts, né? Aqui. Vamos mudar para a frequência. Bom, quando eu mudo para a frequência, aí eu não tenho nenhuma frequência, ou seja, eu não tenho nenhum trabalho do módulo vindo aqui para a bobina. Usando a outra canetazinha, é mais simples a interpretação da leitura dela. Basta a gente olhar se ela pisca os LEDs. Vamos ver o que acontece quando eu encosto. Neste caso, podemos observar que só temos aqui o sinal laranja, o sinal amarelo, que identifica que a caneta está ligada na bateria, e só acende o vermelho. O verde não temos aterramento do módulo, então o módulo não está aterrando o fio que corresponde aos cilindros 2 e 3, por isso que não temos corrente lá nas velas, na bobina. Como eu mencionei, em alguns casos, quando há um problema de ignição, cabo e vela, isso pode acontecer, o módulo corta por estratégia. Nesse caso, a gente vai desligar o carro e dar partida já com a caneta próxima aqui. Se ele começar trabalhando, então a gente pode ter um problema de ignição. Se já começar parado, não é um problema de bobina, nem um problema de cabo, nem vela. Vamos então desligar o carro. Vamos desligar. Eu vou encostar aqui a caneta de polaridade com a nossa agulha espetada no fio de baixo da tomada da bobina, o fio preto e verde. Agora nós vamos abrir a chave. Ao abrir a chave, a gente observa que alimentou o sistema. Vamos dar partida e vamos observar se vai pulsar por alguns segundos. Pronto, como pode ver, não houve nenhum pulso quando o carro deu partida. Então, nesse caso, nós temos o fio, esse fio preto e o verde, que é a parte de baixo lá do conector da bobina. Ver se eu consigo mostrar melhor. São 3 fios de baixo. Ou esse fio ele está partido aqui da bobina até chegar aqui na central, ou nós temos um problema no drive, no transistor que corresponde aí aos cilindros 2 e 3. Então a gente vai soltar aqui o módulo
vamos identificar o fio no conector do módulo para a gente fazer o teste, e aí a gente volta para mostrar para vocês. E se for no módulo, a gente vai então providenciar juntamente com vocês a troca do drive, do transistor, e montar aqui de volta e fazer os testes para ver se volta a funcionar normalmente, tá? Muito bem, voltando aqui, já tiramos a central, é uma IAW CFR RR, ela dá um pouco de trabalho para soltar ali do seu alojamento, mas a gente consegue com um pouco de cuidado. Ela tem dois conectores, um menor, aonde nós vamos encontrar o fio que a gente quer, esse verde e preto. Então a gente já conectou aqui a agulha desse lado, corresponde aí ao conector número 66 aqui do módulo. Já conectamos aqui a nossa agulha, bem como aqui também nenhum dos terminais do multímetro, que a gente vai usar para testar a continuidade do fio. E o fio é esse aqui na tomada, o verde e o preto, o 1 do conector. Então nós vamos agora encostar ele aí no 1. Pronto, então a gente já pode dizer que não está aberto, né? O multímetro aqui na escala de diodo de continuidade, a gente pode ver, ó, que não oferece resistência, né? Além do bip, mostrando que não há nenhum fio rompido. Então a gente agora vai para o próximo passo, que é abrir a central, tá? Identificar o drive que corresponde aí à bobina, ou as torres do cilindro 2 e 3, e aí a gente já volta com muito bem, sequência. Então a gente já abriu aqui a central, o drive da bobina das torres 2 e 3 é esse, que a gente já está com o ferro aqui removendo. Nós vamos tirar ele aqui, e aí procurar botar o outro. Pronto. Tiramos aí um, a gente vai montar o outro, em seguida a gente monta para teste. Muito bem, então uma vez que a gente removeu aqui o drive, já estamos com o outro para colocar no local. Então vamos fazer aqui uma breve limpeza no local em que os outros estavam. A gente vai pegar o ferro, colocar um pouco de pasta de solda, fluxo, e aí a gente vai colocar sobre o local onde estava e vamos simplesmente dar uma aquecida para renovar aqui um pouco o lugar da solda. Passando de levezinho, ele vai ficando no ponto para receber novamente o outro drive. Aqui é a parte onde ele tanto dissipa o calor, como a parte em que ele faz o aterramento aí do fio da bobina. Uma aquecidazinha aqui só para dar uma ficar mais vivo um pouquinho aqui a solda. Agora a gente pode vir com o outro drive, observando sempre a posição. Isso é fácil porque tem até a referência do outro, né? Então a gente pode observar aqui que ele tem esse chanfrozinho, vai colocar igual. É sempre interessante tirar uma foto antes, para não ter dúvida quando for fazer a montagem, não ter risco de montar errado. Então eu costumo colocar e dar uns pontos em alguns deles logo, para poder ficar mais fácil a centralização. Então a gente coloca ele aqui, vê direitinho a posição, e a gente começa, solda um aqui, ele já segura. A gente pode movimentar aqui agora a central, e eu venho, faço o mesmo aqui com desse outro lado.
Soldar também o primeiro lá. Fazer o mesmo aqui. Uma vez que a gente começou a soldá-los, agora fazendo uso de uma estaçãozinha de solda, eu vou levantar aqui a central. Desse lado ele tem os furos que são próprios para a gente fazer, já aquecer também. Então vou aquecer aqui bastante a solda, a parte inferior, para facilitar que ela derreta. Quando a gente perceber que já está ficando próximo a solda ficar líquida, eu posso colocar aqui novamente. E aí, fazendo uso de 2 ferros de solda, eu posso vir aqui e aí posso, fazendo uso dos dois e dando uma leve pressão em cima do drive, isso, a gente vai aquecer aqui até quando derreter a solda embaixo do drive e a gente perceber que já está bem soldado. Uma vez que a gente perceber que já foi derretida a solda embaixo, é só deixar agora esfriar. Pronto. E agora é só ressoldar os outros fios, conforme a gente fez aqui. E uma vez que tiver todo soldado, a gente vai limpar, passar um limpa-contato ou água isopropílico para tirar o excesso do fluxo da parte de solda e aí fazer a montagem de volta. Muito bem. Uma vez que a gente trocou lá o drive da bobina 2 e 3, conectado aí já a nossa agulha, colocada aqui também agora na nossa caneta de polaridade. Vamos encostar aqui a outra. Vamos funcionar o carro. Com positivo, vou abrir a chave. Pronto, agora vocês podem ver, está também, ó, pulsando, ou seja, agora a gente tem aterramento também na torre da bobina 2 e 3. O módulo a gente deixou aqui ainda desse jeito para fora, para teste. Depois a gente vai conectar. Vou mostrar aqui novamente que ele está conectado não no de cima, né? Está conectado no de baixo, como a gente fez o teste. Conectado aqui, ó, no fio preto com verde. E olhando aqui, olha, na frequência, a gente pode ver aí a frequência dele de funcionamento. E colocando aqui a caneta, a outra canetinha, você vê claramente os pulsos de aterramento da bobina. Eu vou mudar lá para o outro, para ver como o outro também agora vai estar fazendo a mesma coisa. Vou colocar aqui, apertar aqui no primeiro, tirei lá do outro, colocamos aí. Vamos então fazer aqui o teste e a gente vê se ele está pulsando igual o outro, né? Pronto, então, uma vez o carro agora você pode olhar, agora não vibra mais o motor, não tem mais aquela vibração, não tem mais nenhum falhamento, então tá tranquilo. Como a gente disse antes, o que pode acontecer é de você ter um problema de cabo, um problema de vela,
e ele cortar o pulso da bobina 2 e 3. E muitas vezes o cliente ou o mecânico, né, pode trocar a bobina, trocar, às vezes condenar o módulo, sendo que só é um problema de ignição, e por isso ele corta estrategicamente para evitar queimar o drive. É interessante sempre manter cabo, sempre manter vela em bom estado nesses carros, para evitar que esse problema aconteça. Nesse caso aqui, não houve a necessidade de troca da bobina, os cabos e as velas a gente vai trocar, só para garantir que não tenha nenhuma recorrência com a queima do drive da bobina, né? E é isso. A gente vê que dá para fazer um diagnóstico com ferramentas que são simples, né? E um diagnóstico assertivo. E dá inclusive para a gente até fazer alguns reparos também na central de injeção, os que são mais simples, como no caso desse aqui do EcoSport, né? A 4CFR.